No início do episódio, o 9S está passando um relatório para o comando, informando que encontraram com a A2 e depois ela escapou. 2B e 9S são informados que a A2 é perigosa e destruiu androides e hora que foram atrás dela. A A2 é considerada uma inimiga. 9S pergunta o motivo pelo qual a A2 fugiu e a comandante diz que é algo confidencial. A nova missão para 2B e 9S é perseguir e investigar a A2. 9S se lembra do que A2 disse a eles e quando ele está prestes a falar sobre isso com a 2B, Pascal chega interrompendo. 9S pergunta para Pascal sobre a A2, que responde dizendo que aquela é uma androide perigosa que destruiu muitas máquinas, mas nunca esteve na vila deles. Em seguida, 2B e 9S vão falar com a Lily para perguntar sobre a androide. Ela se lembra da A2 do passado. Lily pergunta para que eles querem encontrá-la e o 9S diz que é o comando que toma a decisão final, mas por enquanto a ordem é para destruí-la. Então Lily responde que não sabe de nada. Logo os dois saem e Lily se pergunta se a número 2 ainda está viva. Na cena seguinte, eles encontram as gêmeas e perguntam pela androide. Elas respondem que nunca a viram e sugerem que talvez Jackass saiba de algo. Antes dos dois irem embora, as gêmeas dizem que não é bom eles ficarem falando com elas, o que é bem estranho. Vemos que tem pessoas que estão observando elas. Os dois seguem para uma cidade submersa onde Jackass está fazendo pesquisa. Temos informações sobre o que houve no local e parece que é a primeira vez que 9S sente a maresia. Como sempre, ele está curioso sobre A2 e os motivos pelos quais ela ainda luta contra as formas de vida mecânicas. Ele comenta que os desertores geralmente saem por estarem cansados de lutar. 2B dá aquele corte para que eles foquem na missão, pois a curiosidade excessiva pode destruí-los. 9S simplesmente diz o que a 2B quer ouvir, aparentando estar de acordo. Eles procuram, mas não conseguem detectar o sinal de Jackass e presumem que ela usou alguma camuflagem. Depois de procurar um pouco mais, 9S pede para descansar. Eles ficam contemplando o local e 9S pergunta se seria assim que o mundo seria se tivesse paz. 2B responde que não sabe. 9S resolve tirar os calçados e também a viseira e de imediato 2B alerta que ele está ferindo as regras. Ele simplesmente ignora e vai colocar os pés na água e fica lá brincando e se divertindo. Ele convida a 2B e ela inicialmente diz que eles não precisam de banho. 9S diz que por eles terem sido criados à semelhança dos humanos, também deveriam se divertir com futilidades como eles. 2B entra na água, mas não tira os calçados. Logo ela retira apenas a sua viseira. Ela parece ficar apreciando aquele momento e logo ela avista a flor que a operadora 60 disse que ficaria bem no cabelo dela. O pod presume que a 2B quer mostrar para a operadora a flor que ela encontrou. 2B mostra a flor que se chama Lágrima da Lua para a operadora 60 e ela fica bem empolgada e insiste que alguém bonita como 2B deveria usar uma flor no cabelo. A 2B acaba não colocando a flor no cabelo, dizendo que ela cairia facilmente, mas ela usa a flor na roupa e a operadora fica encantada e se excede um pouco na empolgação. Ela conta que sempre se interessou pela superfície e tem vontade de ir para a Terra. E até rola um convite da operadora para a 2B que ela esteja junto dela quando ela for visitar a Terra. E por incrível que pareça, a 2B aceita desde que seja entre as missões. Feliz, a operadora se despede e se desconecta. 9S comenta que a 2B parece fria, mas é muito boazinha. Ela tenta manter essa pose de pessoa fria e fala que não é verdade. Mas o 9S insiste que sim e acaba rindo. A 2B pergunta por que ele riu e ele responde que se sentiu contente. Como sempre, a 2B acaba lembrando que eles não podem ter emoções, o próprio 9S já sabia o que ela ia dizer e completa. Assim, depois de descansar, eles seguem na busca da Jackass. Os dois resolvem se separar para procurar e a Jackass está pescando usando o biquíni. A linha da vara de pesca arrebenta e Jackass resolve jogar uma granada na água. 2B se aproxima e pergunta que roupa é aquela que Jackass está usando e ela responde que é o biquíni. E explica que aquela era uma roupa de banho que os humanos usavam. Ela conseguiu pegar uma cavala e oferece para 2B, alertando que o peixe tem uma toxina que afeta os neurotransmissores dos androides. Ela insiste que a 2B coma mesmo tendo o risco dela morrer, justificando que é pela ciência. A 2B recusa e pergunta pela A2. Jackass responde que nunca a viu, mas sabe que ela foi uma antiga aliada da Lily e pergunta se 2B vai matar a A2 como a ordenaram. Antes que 2B responda, Jackass comenta que dizem que a Lágrima da Lua é uma flor que realiza desejos. 2B solicita que o pod avise 9S que eles encontraram a Jackass, mas ele não consegue entrar em contato. O pod supõe que é por causa de alguma situação que eles possivelmente se encontram. Mostra um flashback de 30 minutos atrás quando os dois se separaram.
Só que dessa vez passamos a acompanhar o 9S. Ele decidiu sozinho pesquisar mais sobre a A2. Ele se lembra de uma operadora que conversou com ele e ela revelou que ela tinha como hobby colecionar fotografias. 9S então entra em contato e envia algumas fotos para ela analisar e ela passa informações sobre os objetos que estão nas fotos. Ela menciona a organização familiar dos humanos e ele logo associa as formas de vida mecânicas que ele observou o comportamento humano como se eles vivessem como família. A operadora conta um pouco mais sobre grupos familiares e ela parece se lamentar pelos androides não terem um sistema igual. Pelo que parece, ele usou aquele contato para invadir o terminal da operadora se conectando ao bunker. 9S intercepta uma comunicação da comandante com o Conselho da Humanidade, onde ela discorda do Conselho dizendo que deveria avisar os androides. Mas o Conselho mantém a sua posição e fala de um tal plano de contato B. 9S, ouvindo essa conversa, comenta que a comandante também sofre. O Conselho manda que a comandante coloque o plano em execução com prioridade máxima. 9S fica curioso sobre o tal plano. O Conselho detectou que alguém está ouvindo a conversa e 9S se desconecta. Fica implícito que o Conselho espera que a comandante resolva a situação. 9S fica preocupado, se perguntando se alguém o descobriu, mas acredita que não sabem quem foi, pois a vigilância do bunker não chega até onde ele está. Para encobertar os rastros, 9S decide falsificar os registros de comunicação e ações da hora que ocorreu a suspeita. De repente, alguém joga uma bola perto dele, e a partir daqui o clima começa a ficar quase que de terror. O 9S fica tenso, saca a espada e fica em guarda. Ele se pergunta se pode ser a 2B e logo ele vê alguém passando lá num corredor mais à frente. Ele cogita que possa ser a A2 e segue investigando. A cena corta e a 2B está tentando detectar a origem do bloqueio da comunicação. O pod detecta tardiamente que algo está gerando interferência e deduz que foi instalado por terceiro. Jackass fala com entusiasmo que deve ser alguém muito bom. A cena volta para o 9S tentando contato com 2B, mas não consegue e pede que o pod resolva o problema da comunicação. Ele acredita que a A2 está por ali. Investigando o local, o 9S chega numa sala em que há diversos desenhos dele e da 2B. A luz fica piscando e 9S fica ainda mais tenso quando ele se dá conta o pod dele desapareceu. Em seguida, ele viu um vulto que passa na frente da porta da sala. Ele segue pelo corredor, algo passa atrás dele e 9S agora parece ser capturado. A cena corta e mostra a Eve terminando a leitura e seu irmão Adam ainda não voltou. Ele se conecta à rede e logo abre os olhos ficando muito assustado. Ele até se levanta abruptamente derrubando a cadeira e diz não sentir o irmão. E o episódio se encerra. Na cena pós-encerramento, a fantoche da 2B lê a carta de Yusuke Saito. E este é mais um cara importante da Square Enix, ele que foi produtor dos jogos da série Nier e também faz parte do time responsável por jogos de Dragon Quest. Ele menciona que a humanidade desapareceu da Terra há muito tempo, então como é que os prédios ainda continuam de pé? E a segunda pergunta é o que a 2B faz no tempo livre. Ela responde a primeira pergunta contando que os androides consertam os prédios ou os constroem de acordo com registros históricos. Eles estão mantendo as construções para quando a humanidade retornar. Em meio às batalhas, muitas vezes as construções são destruídas. A segunda resposta dá a entender que a 2B gosta de pescar no tempo livre. Pod consegue pescar um peixe e a 2B fica observando aquele peixe fresco e fica tentada a comê-lo. Ela come o peixe e esse é um dos finais de Nier Automata. A 2B comeu aquele peixe e sua consciência se desfez. O episódio 8 de Nier Automata não teve uma cena de ação. Ele acaba trabalhando mais nessa parte investigativa, iniciando essa quest em que eles vão perguntar sobre a A2 para vários outros personagens, mas apesar de ser um episódio sem ação, é um bom episódio aí que tem um certo desenvolvimento, plantando alguns novos mistérios. Além de ter uma boa interação entre a 2B e o 9S ali naquele momento que eles ficam sozinhos naquele local onde tem a cidade submersa. Os androides nesse episódio demonstram mais características humanas. Por mais que eles tentem esconder ali os sentimentos, acaba fugindo alguma coisa, como acontece com o 9S, falando que está contente e tudo mais. E a 2B, que é sempre seguidora das regras, aqui ela quebrou as regras, tirando inclusive o visor. Sem falar do quanto ela foi gentil em relação à operadora. Algo que me chamou a atenção foi a interação deles com as gêmeas. Foi estranho que eles estavam sendo observados e elas dizem que não era bom que eles ficassem conversando. O que pode ser alguma coisa ou simplesmente nada, né? Só queriam que as duas trabalhassem. Também temos esse mistério sobre a própria A2 e também aquilo que o 9S conseguiu ouvir da conversa da comandante. E o maior destaque é essa situação em que o 9S se encontra. Ele encontrou aquela sala com diversos desenhos sobre os dois, indicando que alguém os observa. Foi interessante aquele momento ali que teve até um certo terror psicológico sobre o 9S.
porém poderia ocultar um pouco mais a pessoa. Me parece que ficou claro que é o Adam que está ali. Talvez ele tenha observado os dois esse tempo todo e ali é o local que ele vai, que ele fica sozinho e ele desenvolve esses desenhos. Observar na NS2B e fazer os desenhos talvez seja o hobby dele e ele deixa o irmão para fazer isso. Tudo leva a crer que é o Adam. E é estranho que o NS nem tenha cogitado que pudesse ser as criaturas que eles enfrentaram anteriormente. Ele logo pensou na A2. Curioso é que aquele bloqueio de sinal que está no local em relação à comunicação afetou inclusive a comunicação do próprio Weave com o Adam. Talvez de fato tenha sido o Adam que fez esse bloqueio de comunicação, inclusive para o irmão não poder achar ele. Confesso que queria que fosse uma surpresa que na verdade não fosse o Adam. E se de fato for ele, preferia que eles não tivessem mostrado tanto ele assim para nós, porque assim o mistério seria maior. Em relação ao jogo, aqui no anime temos algumas cenas que se assemelham ao que tem no jogo, porém apresentadas de forma mais detalhada, já que no jogo ali é meio que como se fosse na gameplay mesmo que a história vai acontecendo. Mesmo tendo cenas parecidas, algumas vezes tem pequenas coisas que são diferentes, como o Pascal não usando o seu veículo de locomoção, fora os extras que são criados pro anime. E do anime fica de fora algumas formas de vida mecânicas normais ali que eles enfrentam no decorrer da investigação nessa cidade submersa. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 8 de Nier Automata. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.